Bom, então sejamos nós todos bem-vindos a mais essa aula de Física 1. Hoje é dia 13 de outubro de 2020, Física 1 na modalidade flexibilizada por conta da pandemia do coronavírus. Tá? Então é uma aula que é síncrona, mas ela é gravada para aqueles que não puderem, não conseguirem assistir às aulas, ela fica gravada, ou para aqueles que quiserem rever também, né, em modo acelerado ou alguma coisa assim, ela fica também à disposição. Tá? Então hoje nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na semana passada, simetrias e leis de conservação. E hoje nós vamos começar com já a ver a lei de conservação da energia. Aqui é a primeira das leis da conservação que nós vamos ver. Então eu vou pedir assim para vocês, manifestem-se, façam suas perguntas, proponham, né, mudanças na forma didática, enfim. Lá no AVA eu disponibilizei uma enquete e eu peço a vocês encarecidamente respondam a enquete, tá? Ela tá bem no início do AVA. Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês. Que daí eu vou mostrar aqui onde nós estamos. Cadê? Tá. Bom, esse é o AVA, tá? E tá bem aqui. Vocês estão enxergando? O AVA? Tá. É esse aqui. Nas aulas à distância eu me mantenho concentrado. Então quando vocês clicarem aqui, já está à disposição, tá? Então aqui tem essas respostas. Vocês têm direito a uma resposta, né? Então durante os primeiros 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 30, até 2 horas. Né? É uma pergunta assim que nós vamos fazer para ver como que vocês estão com relação às aulas, né? Se precisa ter alguma mudança, alguma coisa assim mais objetiva. Tá? Então eu peço para vocês para responder. Bom? Por que responder lá e não responder diretamente na aula? Porque ali no AVA nós vamos ter um gráfico, nós vamos ter... Eu poderia fazer aqui também, não tem problema. Aqui lá já dá para a gente ter uma ideia melhor, né? E já fica registrado também. Já ficam registradas as respostas de vocês e é anônimo. Tá? A resposta é anônima. Você entra lá, ninguém vai saber qual foi a sua resposta. Né? Professor, mas poderia ser respondido... não precisava ser de forma anônima, né? Não, mas eu prefiro, né, manter vocês anônimos. Assim, sempre que eu puder mantê-los anônimos, eu prefiro, tá? Pode ver que a gente não grava, por exemplo, a tela do BBB, né, do Big Blue Button, né? A gente não grava, a gente filma só a aula em si. Então, o que vocês estão vendo no AVA, no Big Blue Button, isso não é gravado, isso não é colocado no YouTube. Antes, nos primeiros foi e tal, né, mas depois eu vi que não era legal. Então, a partir de agora, então nós temos acesso a isso aqui, tá? Somente a tela. Bom, vamos lá. Eu vou deixar de compartilhar a câmera. Vocês não precisam me ver, né? Tá todo mundo aí? Temos 16 usuários, 15 usuários mais eu. Então, beleza, vamos lá? Ok, vamos lá então. Perfeito, gente. Se alguém tiver alguma questão, alguma consideração a fazer sobre a aula passada, fique à vontade, tá? Fique à vontade para falar,
compartilhar, enfim, fique à vontade para manifestar sobre isso. Enfim, vamos lá. A questão que nós vamos colocar hoje, né, já caminhando para a conservação da energia primeiro, né, depois nós vamos ver casos em que não há conservação, trazendo o que a gente viu na aula passada sobre simetrias e leis de conservação. Então, a gente percebeu que, segundo a Amy Noether, vocês tiveram curiosidade de procurar alguma coisa sobre a Amy Noether? Foram atrás para ver quem é ela, né? Qual a força dela, força enquanto mulher, força enquanto cientista, né? O trabalho dela, enfim, a vida dela, né? É uma coisa fantástica, gente. Realmente é um estímulo, né, para a gente poder divulgar, né, incentivar as pessoas. Vai ver, Jaqueline, porque a gente sabe, né? Eu quando morava em São Paulo, né? Morei muito tempo eu sou de São Paulo, né? E quando eu me casei, né? Eu me lembro que eu já falei essa história para vocês, né? Mas a minha esposa, ela saía de casa muito cedo, porque ela trabalhava numa escola na periferia de São Paulo, e ela saía muito cedo para pegar o ônibus, né? E eu não podia ir com ela até o ponto de ônibus ou até a escola, né, como eu gostaria, porque eu ficava com meus filhos, né, eles eram pequenininhos e não tinha com quem deixar. Eu não ia deixá-los em casa, né, sozinhos, né, um com menos de 1 ano, o outro com 3 anos, né, para acompanhar minha esposa, né. Então eu ficava num conflito em casa muito sério, porque eu queria acompanhar minha esposa e não podia. E ela saía de casa em torno de 5 horas da manhã. E 5 horas da manhã era noite, né? Às vezes muito frio, então não tinha ninguém nas ruas. E a minha esposa, ela dizia que ela andava no meio da rua, né, com medo, porque a região que a gente morava em São Paulo era muito arborizada, muitas árvores, então ela tinha medo que tivesse alguém atrás das árvores, né, pudesse fazer mal a ela. Né? Não que andar no meio da rua vai resolver alguma coisa, mas o ponto que eu quero dizer é o medo que uma mulher passa, né, que nós homens nunca vamos saber o que é, né, que nós homens nunca vamos sentir igual. Então, a Amy Noether, ela pode ser um estímulo não só para as mulheres, né, um incentivo não só para as mulheres, mas para os homens também, para que a gente possa trabalhar mais essa questão, né, da mulher. Né? Quando se fala em direitos iguais, muitos falam que é mimimi, que é não sei o que, mas é só passando para saber, e nós nunca vamos passar. Então o melhor a fazer é perguntar para elas como eu poderia ajudar. E a Amy Noether, ela pode nos auxiliar nesse sentido. A Amy Noether. Então, olhando a Amy Noether, né, a gente lembra que a Amy Noether, ela publicou um trabalho sobre simetria, tá? E a relação com as leis de conservação. Com as leis de conservação. E uma delas que nós vamos ver hoje é com relação à uniformidade temporal. Essa simetria, ela está relacionada com a lei de conservação da energia. Tá? Então foi isso que nós vimos na aula passada. E como é que a gente pode então trabalhar a lei de conservação de energia dentro dessa simetria da uniformidade temporal? Então é isso que nós vamos começar a ver hoje de uma forma bastante singela no princípio, né? E depois nós vamos aprofundando. Tá? Então, como uma unidade nova, é um conceito novo, eu preciso muito da manifestação de vocês. Tá?
O tamanho das letras, vocês estão enxergando bem? Vocês querem que aumente mais o quadro? Como é que tá? Ok. Opa. Ele está diminuindo por causa disso. Deixa eu diminuir esse aqui. Olha, já não está mais me respondendo. Vamos fazer o seguinte. Fechar aqui. Oh, apareceu o Ed Van Halen. De novo. Ficou melhor assim, gente? Como é que tá? Dá para aumentar mais. Ok. Deixa eu pôr esse aqui pra cá. Vou deixar, da próxima vez vou deixar um espaço melhor para vocês. E aqui deu? Ok. Então, vamos lá. Eu vou deixar esse simetria e laser conservação aqui, aí depois eu vou trabalhar ele, vou colocar ele no... trabalhar esse texto, né, para disponibilizar para vocês, né. Vamos ver agora, porque assim, na aula passada a gente viu alguns casos absurdos, né, que é, por exemplo, a gravidade ser, a aceleração gravitacional na Terra mesmo, ser diferente um dia da semana só, nos outros dias ela ser 9,8 metros por segundo ao quadrado e nos outros dias ela ser menor do que isso, né? O que é um absurdo. Mas nós vimos que isso peca pela própria lei de conservação de energia e pela simetria temporal. O fato da aceleração gravitacional ser diferente no único dia, né, isso faz com que não tenha assimetria. E essa falta de simetria não leva à lei de conservação, né? A gente perde a conservação. E isso a gente não vê, a gente não observa isso no nosso cotidiano. E o fato da gente não observar isso no cotidiano faz com que a gente diga que esse fato, né, o fato da gravidade ser diferente num dia da semana, é um absurdo, então, portanto, nós chegamos à conclusão que existe sim uniformidade temporal e, portanto, a lei da conservação da energia é preservada. Tá? Então, não há acúmulo não há acúmulo na bateria, né, por conta de aceleração gravitacional diferente a cada dia, etc. Né? Outro caso que nós vimos também um absurdo, é se as massas, caíssem com velocidades diferentes. Então, se a gente tem uma massa maior, essa massa maior caísse com uma velocidade maior. Né? Então, se a gente tivesse duas massas na nossa mão, uma delas maior do que a outra, né, essa massa cairia, né, com uma velocidade maior, e isso é um absurdo. Né? A gente viu também que isso desrespeita a lei de conservação da energia. E hoje nós vamos usar esse fato. Então, como que nós vamos usar esse fato? Nós vamos trazer para vocês hoje alguns casos que nós vamos operar com essas figurinhas aqui, tá? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, que é o primeiro caso, é movimento vertical sem a resistência do ar. Né? Ah, professor, mas sem a resistência do ar, isso é um engano, porque a gente tem resistência do ar. Né? Então, são casos com aerodinâmica. Então, objetos que são aerodinâmicos, a gente consegue
diminuir consideravelmente a influência da resistência do ar. Então, se a gente consegue diminuir consideravelmente, a gente pode, numa primeira aproximação, afirmar que não tem resistência do ar. Tá? Não é que não tem resistência do ar, é que o movimento do objeto não leva em consideração a resistência do ar, porque seus efeitos são muito pequenos, perto de todo o efeito, toda a consequência do movimento. Então, quando a gente lê sem resistência do ar, a gente traduz para o seguinte: tem resistência do ar, mas a resistência do ar pode ser desprezada diante dos efeitos sobre o movimento dos objetos. Bom, o que nós vamos ver aqui veja que nós temos aqui um objeto, né, que é essa bolinha aqui, né, com uma velocidade inicial. Ela é lançada com uma velocidade inicial. Então a gente quer saber qual é essa velocidade que essa bolinha deve ser lançada para que ela alcance essa altura, h. Então aqui nós estamos usando Torricelli porque a aceleração é constante. A aceleração é a própria aceleração gravitacional. Então, se a aceleração é a própria aceleração gravitacional e essa aceleração gravitacional é constante, então nós podemos aplicar a Torricelli. Tá? Não vamos nos esquecer que Torricelli só pode ser aplicado, a fórmula, né, de Torricelli só pode ser aplicada em casos que a aceleração é constante. Tá? Casos em que a aceleração não é constante, não podemos aplicar Torricelli. Não vou esquecer disso, gente. Isso é muito importante. Tá? Bom, então o que nós temos é que, usando Torricelli, né, para y igual a h, que é a altura máxima, a velocidade vai ser zero. Isso nós já vimos em cinemática. Então isso leva a uma velocidade igual a raiz quadrada, velocidade inicial, a velocidade que ele sai, que ele é lançado, igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Nós vimos aqui que v0 não é dependente, né? Olha o símbolo que eu coloquei, né? Mas não é dependente da massa, tá? Não há uma dependência da massa aqui. Deixa eu até tirar isso aqui, porque ficou muito mal feito. Tá? Mas tá dito, né, que nesse caso a velocidade é independente da massa. Então a gente vê que a velocidade inicial é raiz quadrada de 2 vezes gravidade vezes altura. Então nesse sistema, sem considerar a resistência do ar, né, uma vez que ele alcança a altura máxima, qual a velocidade de retorno dele nessa posição? Então é isso que a gente vai ver agora, né? nessa outra figurinha aqui do lado direito. Quando esse objeto, então, ele chega no ponto máximo, ele tem que parar para retornar. Então ele parou para retornar. Usando Torricelli, nós vamos ver que a altura, né, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Ou seja, a velocidade que ele chega, a velocidade de retorno dele, né, que é a velocidade quando ele chega nesse ponto, ele vai ter uma certa velocidade, que nós vamos chamar de VF, velocidade final, né? A velocidade final vai ser igual à velocidade que ele saiu, que é raiz quadrada de 2gh. Então a gente vê que há um resultado que vai ser igual em módulo, tá? A gente vê que em módulo por quê? Porque a velocidade inicial dele, quando ele sai, né, quando ele é lançado, a velocidade inicial dele é para cima, é para o y positivo, de acordo com a nossa referência. E quando ele retorna, a velocidade é para baixo. Então, vetorialmente, elas são contrárias, mas em módulo é a mesma velocidade. Então, nós podemos usar esse fato. Tá? Gente, ficou alguma dúvida dessa interpretação, desse resultado aqui? Para vocês? Alguém tem alguma dúvida dessa interpretação? Ok, Nicole. Tá. Então agora nós vamos ver outro caso, tá? É o caso do plano inclinado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar daqui esse resultado, tá?
Opa, peguei demais aqui. Deixa eu pegar mais aqui um pouquinho, né? Aqui tá mais bem feitinho, então eu vou deixar do lado. Vou deixar aqui do lado para a gente poder fazer novamente, né? Para vocês acompanharem o passo a passo, depois eu retorno aquele que está mais bem feitinho lá, tá? Então, num plano inclinado, nesse caso aqui que nós temos esse plano inclinado, eu vou colocar uma bolinha mesmo, isso aqui pouco importa, né? Porque nós não estamos considerando a, a forma do objeto, nós estamos considerando, porque por enquanto, nós estamos desprezando as dimensões do objeto, tá? Não esqueçam disso. Então, uma vez que nós temos aqui, nesse caso, né, opa, tá bem espesso. Eu vou colocar menos espesso aqui. Então, aqui nós temos um ângulo, o mesmo ângulo, tá? Teta. Então, é a representação da figura ao lado, certo? Então, nós queremos que um objeto seja lançado lançado não, ele seja solto numa rampa, né? Sem resistência nenhuma. Então perceba que sem resistência, sem o quê? Sem atrito, sem resistência do ar, etc, né? Então não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem qualquer tipo de resistência ao movimento desse objeto. Por quê? Porque nós queremos fazer uma comparação. Tá certo? Então, para fazermos essa comparação, vamos utilizar essa figura aqui. Então me acompanhe, gente, para a gente não errar, tá? E se eu errar, vocês me avisam. Então veja que aqui nós temos uma força que é a força peso que atua sobre o objeto. Eu vou colocar aqui eu poderia colocar essa força, eu vou diminuir as dimensões desse objeto, porque afinal de contas as dimensões dele podem ser desprezadas, então eu vou diminuir as dimensões dele consideravelmente, né, para podermos representar a força peso como se estivesse nessa posição. Bom, acompanha comigo agora. Então eu vou estender aqui a reta, né, a posição do vetor, vou estender aqui a horizontal. Então a gente percebe que aqui forma um ângulo de 90 graus. Então se esse sujeito aqui é a força peso, deixa eu colocar essa força peso para o outro lado, porque eu vou precisar aqui, pronto. Né? Então a gente pode dizer que aqui, esse ângulo aqui é alfa. Alfa, beta, gama, qualquer nome que você der, certo? Então, como um dos eixos nós vamos colocar na direção do movimento, então nós vamos colocar, descendo aqui, nós vamos colocar o eixo X. E subindo, aqui nós vamos colocar o eixo Y, de tal forma que ambos fazem 90 graus. Então o eixo Y, ele é perpendicular à superfície. Vocês estão acompanhando, gente? Tudo bem? E nós vamos chamar aqui, ok, obrigado, Jaqueline. E aqui nós vamos chamar de beta. De tal forma que quando nós temos alfa mais teta, é 90 graus. Então, porque nós estamos no triângulo, nesse triângulo formado por teta, alfa e 90 graus. Alfa mais teta, 90 graus. E lá onde a força está aplicada, nós temos alfa mais beta igual a 90 graus. Então veja que são duas condições que a gente tira da geometria. Então alfa mais teta é 90 e alfa mais beta 90 graus. Então, uma vez que nós temos essa condição, então nós podemos observar que esse valor aqui tem que ser o mesmo. Então o beta ele só pode ser igual a teta. Então aqui nós temos teta. Então esse ângulo, né, ao invés de a gente colocar beta, nós vamos colocar ângulo teta.
Eu vou limpar um pouco essa figura para a gente poder resolvê-la. Deixa eu ver. Ok. Tá, vou limpar um pouco aqui para a gente poder trabalhar com ela. Tirar o beta, deixar só o teta. Tira daqui. Vou tirar esses caras aqui também, né? Todos, né? Vamos tirar todo mundo aqui. Aqui, ok. Então agora eu vou aumentar um pouco aqui. Dá até para aumentar mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Aqui. Se eu estiver chovendo molhado aqui, se estiver muito simples para vocês, tudo isso, vocês avisem, tá, gente? Vocês falem para mim. Se estiver muito devagar e tal, vocês me avisem aí, porque senão vocês falam, oh, o professor está devagar demais, tá louco. Então essa é só uma imagem aumentada do mesmo que a gente tem aqui na figura, só aumentei ela para a gente poder perceber o que está acontecendo, né? Então quando a gente faz a projeção do vetor P no eixo X, nós vamos ter aqui o vetor PX. Tá? E quando a gente faz no eixo Y, nós temos PY. Mas vamos observar que quem é responsável pelo movimento vai ser a componente da força em X. Então vai ser PX. Essa é responsável pelo movimento. Vamos ver? A força resultante é massa vezes aceleração. Essa aceleração aqui, ela vai ser em X. Esse objeto ele não se move em Y, só se move em X. Então a força resultante, a massa é constante, né? Então você tem uma massa aqui, mas a massa é constante, então a massa vezes a aceleração vai ser igual à força resultante. Então massa vezes aceleração é igual a resultante. A força resultante é Px. Mais Px, né? Porque Px está no sentido do movimento. Desculpa, no sentido de x. Então, nós vamos ter que a massa vezes a aceleração vai ser igual a P cosseno de θ. Por que cosseno? Porque é o... Opa! O professor hoje está dormindo, né? Pronto. Seno de θ. Por que seno? Porque a componente do peso que nós estamos tratando, estamos utilizando, aqui é o ângulo θ, essa componente aqui é a Px. Está separada, isso, está do outro, exatamente, está separada do ângulo, né? Está oposta ao ângulo, então é seno, exatamente. Gente, por favor, não coloquem dessa forma, Px seno de θ. Isso não existe, tá? Isso está errado. Não pode colocar assim, porque Px não pode ser igual a Px vezes seno de θ, tá? Então cuidado com isso. Quando vocês forem representar, não coloquem Px. É P seno θ só. Bom, então a massa vezes a aceleração é igual a massa vezes gravidade, que é a intensidade do peso, vezes seno de θ. Então a aceleração vai ser G seno de θ. Certo? Então essa é a aceleração desse objeto. Então nós observamos que a aceleração, o que nós queremos saber? Bom, já determinamos a aceleração, nós queremos saber qual é a velocidade do objeto quando ele chega no ponto A. Então, qual vai ser a velocidade desse objeto aqui quando ele chega no ponto A? É a pergunta que nós podemos fazer. Bom, vamos mais uma vez. Veja que a aceleração é constante.
Por quê? Porque a força atuante é constante, então a aceleração também é constante. Tá? Vou representar aqui embaixo da figura a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, né? Vezes o ΔX. Bom, então veja que nesse caso aqui nós chamamos o ΔX de L. Então, ΔX para nós chamamos de L. Tá aqui na figura, é o L. A aceleração nós já temos, que é o g seno de θ. E a velocidade inicial, ela é zero. Tá? Então ele é colocado no plano inclinado, né? Ele é solto, né, no plano inclinado e ele desce por conta da componente do peso na direção x. Então quando falarem assim, né, para descer todo santo ajuda, vocês já ouviram falar disso? Para descer todo santo ajuda. O todo santo você pode substituir também, né, e colocar assim, né, para descer a componente do peso na direção do movimento ajuda. Então você traduz aí esse ditado, né, que daí você vai ver. E outra coisa, viu? Fisicamente, né, fisicamente que eu digo, nosso corpo, ele para subir, se você subir, por exemplo, se você vai subir uma ladeira, né, se você subir de frente, você cansa mais do que se você subir de costas. Faz a experiência para você ver. Então, quando você sobe uma ladeira, suba de costas. Professor, vão pensar que eu sou doido. Deixa pensar, não tem problema não. Tá? Você faz a escolha. Você prefere ser chamado de doido ou cansar para subir uma ladeira, né? Você vai subir de costas, as pessoas vão perguntar por que a pessoa está subindo de costas, né? Aí ela vai tentar fazer um dia sozinha, sem ninguém ver, durante a madrugada, alguma coisa assim, para ver por que aquela pessoa estava subindo de costas. E quando ela fizer isso, ela vai perceber que ela está fazendo, que é muito melhor subir de costas, né? Ela vai fazer isso também. Bom, vamos lá. Então, como a velocidade inicial é zero, então esse termo aqui vai ser zero. Então nós vamos ter o seguinte, que a velocidade no ponto A ao quadrado vai ser duas... desculpa, eu esqueci de falar, né? Aqui vai ser L se nós estivermos no ponto A, certo? Então eu quero saber no ponto A, então aqui vai ser L, e para isso a velocidade vai ser também a velocidade no ponto A. Então a velocidade no ponto A vai ser 2 vezes g seno de θ, que é a aceleração, vezes L. Mas veja que o VA vai ser a raiz quadrada de 2 vezes g vezes L seno de θ. A gente pode fazer isso, não pode? A gente pode fazer isso. É tudo multiplicado, então eu posso simplesmente falar que não, eu quero L multiplicado por seno de θ. Nós podemos fazer. Só que olha o que acontece nesse triângulo que está representado aqui. Nós temos aqui esse H está errado, tá? Deixa eu consertá-lo. Tá? Esse H aqui tá errado. Aqui, agora sim, tá? Opa. Pronto. Esse H, tá? Porque nós vamos pegar esse triângulo aqui. Deixa eu até tirar aqui assim. Cadê? Corrigir isso aqui, senão tá errado, tá? Vamos. Ele não me obedece. Terrível. Pronto. Então, o triângulo que nós estamos pegando é esse menorzinho aqui, tá? É triângulo que tem os vértices aqui, no ponto e no ponto A.
no ponto A. Esse triângulo que nós estamos pegando. Veja que o H, ele é L seno de θ. Então, nós vamos ter o L seno de θ é o próprio H. Então, veja que interessante, porque a velocidade no ponto A vai ser a raiz quadrada de 2GH. Então, nós temos que a velocidade ao chegar no ponto A pode ser também determinada pela raiz quadrada de 2GH. Então, que curiosamente, né, e qualquer coincidência não é mera... Não, como é que é? Esqueci. Aqueles negócios de novela que eles põem qualquer não sei o que, não é mera coincidência. Qualquer semelhança, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mesmo. Olha que aqui nós encontramos que a velocidade inicial de lançamento para ele chegar no ponto H tem que ser 2GH. Aqui, a velocidade que ele chega no zero aqui tem que ser, a velocidade final vai ser raiz quadrada de 2GH. E a velocidade que ele chega no ponto A, sem resistência, também é raiz quadrada de 2GH. Então nós percebemos que a velocidade para ele chegar nesse ponto A é a mesma dele chegar aqui no zero. Ele chega em posições diferentes. E para ele, o deslocamento dele também vai ser diferente. Mas a velocidade dele vai ser a mesma. Né? Independente de ser uma rampa, independente do ângulo. Então nós vemos que independente do ângulo, ele só depende do quê? Da altura. O G é constante, então vai depender da altura. A velocidade final desse objeto só depende da altura. Então se você colocar uma rampa com um ângulo muito pequeno, né, 2 graus, por exemplo, você vai ter que se deslocar mais. Mas a velocidade que você vai chegar lá no ponto no zero, no ponto final, vai ser a mesma, raiz quadrada de 2GH. A altura vai ser menor. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Ainda não, mas estão acompanhando, né? O importante é acompanhar esse raciocínio, né, para verificar que as velocidades elas são as mesmas quando a gente considera não a distância percorrida, mas quando a gente considera a altura. Então vamos ver por fim esse último caso aqui para então a gente fazer a análise. Análise dos casos que nós não consideramos a resistência. Veja só, nós percebemos que, nós já sabemos que qualquer que seja o ângulo de inclinação, então qualquer que seja o ângulo de inclinação aqui, certo? A velocidade final só vai depender da altura. Então não importa, ele pode fazer uma descida, por exemplo, ele pode sair desse ponto A e pode vir com esse caminho aqui, ele chega até o ponto B com a velocidade igual a raiz quadrada de 2GH. Tá? Então, qualquer que seja o movimento que ele faça, ele vai chegar com a mesma velocidade. Então, nós percebemos isso nos casos anteriores. Mas então, qual é a altura que ele chega? Né? Eu quero saber agora qual é a altura que ele chega do outro lado. Quando ele sai do ponto A com velocidade nula, então ele é solto aqui, tá? Com velocidade zero. Se ele for solto com velocidade nula, ele vai chegar no ponto B com uma velocidade de raiz quadrada de 2GH. Então, qual vai ser a altura que ele chega no ponto C? É isso que nós queremos saber. E se a gente usar, mais uma vez, cinemática, usar Torricelli, nós vamos observar que nós queremos que a velocidade no ponto C seja zero. Por que vai ser zero? Porque nós queremos que o y seja igual ao máximo. Tá? YC, né? A posição y, quando ele estiver no ponto C, é o y máximo. Então a gente quer isso e quer saber qual vai ser a velocidade, a altura que ele chega quando ele está nessa situação.
Então, aplicando Torricelli, nós vamos perceber que a altura que ele chega, né, o YC, vai ser igual à altura que ele saiu. Ou seja, vai ser igual ao YA, sem resistência, tá, gente? E isso é igual a H. Então, quer dizer que se ele sai de uma posição A e faz esse movimento, ele vai chegar aqui no ponto C com a mesma... ele vai chegar na mesma altura. Então, saiu, chegou no ponto C. Isso não acontece quando tem resistência. Quando tem resistência, o que ele faz? Ele faz isso, chega pertinho, depois ele volta, chega menos, depois vem, chega menos ainda, vai, e assim ele chega, aí ele para no ponto de equilíbrio, tá? Mas aqui sem resistência é isso que acontece. É um oscilador que ficaria oscilando eternamente. Esse resultado, ele é fabuloso. Por que ele é fabuloso? Porque ele mostra pra gente que existe uma conservação aqui. E essa conservação, eu não posso tratar a conservação da velocidade. Porque nem sempre isso é verdade. O que nós vamos tratar é a conservação da energia. Então, se nós vamos... Porque quem é conservado é a energia. E nós vamos ver isso. Porque, por exemplo, no ponto B, acompanha, a velocidade no ponto B é diferente da velocidade no ponto A. A velocidade no ponto C é diferente da velocidade no ponto B. Então nós estamos vendo aqui que não existe, eu não posso trabalhar com conservação da velocidade, porque a velocidade não é conservada. A velocidade é igual no mesmo ponto. Então se eu pegar dois pontos aqui, quaisquer, né, se eu pegar o ponto A aqui, por exemplo, e vier até aqui, nesse ponto aqui a velocidade vai ser a mesma no ponto A. Se nós pegarmos esse outro ponto aqui, né, então a velocidade vai ser a mesma no ponto simétrico. E então, isso sim, mas isso não é conservação, porque se nós pegarmos no ponto A e nesse outro ponto aqui, as velocidades são diferentes. Tá? Por exemplo, no ponto D, né, a gente vai falar que no ponto, as velocidades no ponto A e no ponto C são diferentes. Então não podemos tratar a conservação da velocidade. Alguma pergunta até aqui, gente? Quem quer falar alguma coisa? Tá aberto, pode abrir o microfone, pode conversar. Tá? Eu fiz por Torricelli, mas vocês podem fazer pelas funções horárias também. Então, se vocês tratarem as funções horárias, com as funções horárias desses exercícios, vocês também vão chegar no mesmo resultado. Gente, tem alguém aí? Estão acordados? Tomaram café? Estão aí, gente? Eu tô falando sozinho? Não, né? Então tá bom aí, gente. Pelo amor de Deus, não vai me largar aí. Respondam a enquete lá no AVA depois, por gentileza. Muito importante que vocês façam isso, tá? É uma consideração que a gente precisa fazer. A Jaqueline tá ativa, ela tá respondendo mesmo, todas. Bom, então vamos fazer a análise desses casos sem resistências. Então, casos que não têm resistências. Veja só, nós vamos tratar da seguinte forma: qual é a grandeza que se conserva? Tá? É isso que nós queremos ver agora. Bom, então, veja que se nós utilizarmos Torricelli, então mais uma vez nós estamos usando aqui Torricelli, tá? Então nós estamos usando cinemática e a aceleração constante. Nós podemos usar aceleração constante e depois generalizar, não tem problema nenhum, tá? Porque a aceleração não vai ser constante diante de algumas condições que vão ser colocadas para frente. Por enquanto, nós temos aceleração constante por conta das forças aplicadas no sistema, mas depois nós vamos ver um pouquinho o que vai acontecer quando a aceleração não for constante também. Né? Então, quando nós tratamos dessa forma, então nós temos 2 e 1. Esse 2 e 1 podem ser quaisquer pontos. Então, vamos lá, nós temos aqui o ponto 1 e nós podemos ter um ponto 2 qualquer
O caminho pode ser qualquer, pode ser subindo, descendo, pode ser qualquer. Então, se nós temos os pontos 1 e 2, então nós temos essas condições aqui, então, tá? Que nós já temos o conhecimento. Então, se nós considerarmos, depois eu faço mais bonitinho, tá, gente? Então, nós temos aqui o ponto y1 e o ponto y2. Né? Vamos supor que a gente tem aqui o zero. Tá? Então está aqui nossa referência para a gente poder escrever o y2 menos y1. São pontos diferentes. Né? Então tá. Aplicando então aplicando Torricelli, nós vamos chegar nessa equação, nessa relação entre velocidades e alturas. Só que o que acontece? Veja que esses objetos que nós estamos considerando, eles têm massa. Então, vamos lá, a massa dele é m. Ele tem massa. E essa massa tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque nós vimos que a força é dp dt. Essa aqui é a segunda lei de Newton. Né? E P é massa vezes velocidade. Então, aqui nós temos a massa influenciando aqui, né, diretamente aqui na derivada, né, e por sua vez na força. Então ela está influenciando aqui no movimento de alguma forma, né? Então nós vamos multiplicar pela massa. Ao multiplicarmos pela massa, nós vamos chegar em algumas grandezas, né, que são que elas têm essa forma aqui e essa forma. Nesse caso aqui está justamente, nós estamos com casos sob atuação única e exclusivamente da força gravitacional. Então, essa grandeza aqui nós vamos chamar de K e essa grandeza aqui nós vamos chamar de UG. Por que K e por que UG? A gente precisa dar um nome. São grandezas distintas, diferentes, exatamente, K de cinética, né? São grandezas diferentes das grandezas que nós trabalhamos até agora. Então, nós vamos dar nomes diferentes para elas. Então, esse K, né, é a energia cinética. K é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, independente do objeto. Independente do objeto, nós vamos ter isso aqui. Naquele momento que ele pode perder massa, pode ganhar massa, pode ter aceleração, não precisa ter aceleração. No ponto que nós tratamos o movimento do objeto, na hora que nós tiramos uma foto do movimento do objeto, naquela configuração nós temos que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E o U é energia potencial. Nesse caso, ela é exclusivamente gravitacional, porque nós estamos tratando casos com aceleração gravitacional. Nós vamos ver que existem vários tipos de energia potencial. Por que a gente não dá nome só de energia? Porque energia cinética está associada a movimento. Energia potencial, qualquer. Aqui pode ser energia potencial nuclear, né? Pode ser energia potencial gravitacional, pode ser energia potencial elétrica, qualquer tipo de energia potencial. Energia potencial é uma energia que está acumulada e que pode ser utilizada sempre que necessário. Então, vamos dar um exemplo. Vocês são engenheiros? Né? Por enquanto, né? A gente até fala isso. Por enquanto, não. Exatamente, é o que a Jaqueline disse. Temos o potencial de ser. Então, todos vocês têm potencial para ser engenheiros. Todos vocês têm igual potencial para ser engenheiros. Então, vocês têm essa energia acumulada e ela está sendo já empregada, utilizada no curso de vocês. Cada um utiliza da sua forma, né, para que vocês sejam engenheiros. Então, tá acumulado em vocês esse potencial, né? Essa energia potencial está acumulada.
Então é isso mesmo. Se você pega um objeto e levanta esse objeto e solta, esse objeto vai cair. O que significa isso? Que esse objeto ele tem potencial para cair. Ele vai cair? Não sabemos. Pode cair ou não. Aí vai depender, né, se você vai soltar ou não. Mas se ele cair ou não, não importa. O que importa é que ele tem uma energia acumulada e ele pode cair a qualquer momento. Tá? Então essa energia pode ser transformada, essa energia potencial pode ser transformada em energia cinética, em calor, né, em várias formas de energia. Nós não vamos falar de calor aqui porque nós vamos tratar exclusivamente aqui no curso, na disciplina de Física 1, de energia mecânica. Só energia mecânica. Depois a gente vê outro tipo de energia em outras disciplinas. Bom, vamos lá. Vamos chamar agora o Y1 de H1 e o Y2 de H2. Por quê? Para chamar de altura. Só isso. Então, se nós substituirmos o Y1 e o Y2 de H1 e H2, respectivamente, olha o que nós temos aqui. Nós temos aqui as energias potenciais. E do lado esquerdo, nós temos as energias cinéticas. Só que eu quero energia final menos inicial. Veja que aqui nós temos a energia cinética da configuração final e a energia cinética da configuração inicial. Então aqui nós vamos ter a energia potencial gravitacional da configuração final menos a energia potencial gravitacional da configuração inicial. Então, por isso que nós colocamos esse menos aqui, porque nós queremos inverter, nós queremos colocar sempre a final menos a inicial. Tá? Então, a gente pode ver que aqui nós já temos, nessa expressão, nós já temos a final menos a inicial, e aqui também nós já temos a final menos a inicial. Então, nós temos o que? ΔK igual a menos ΔU. O que significa isso? Nesse caso, nós trabalhamos exclusivamente com a gravitacional. Não importa, nós vamos ver que ΔK é igual a menos ΔU sempre que nós tivermos exclusivamente forças que a gente chama de conservativas. Mas daqui a pouco a gente vai ver. Então, o ΔK é igual a menos ΔU. Veja que nós trabalhamos algebricamente, mas isso vai responder aos casos físicos que nós temos. Então, ou seja, né, se nós temos ΔK igual a menos ΔU, nós podemos escrever da seguinte forma: ΔK mais ΔU é igual a zero. Então, nós vamos ter ΔK mais 1 igual a zero. Mas quem é K mais 1? É uma grandeza que nós vamos chamar de energia total. K mais 1. Então é a energia. E o que acontece quando a variação da energia é igual a zero? Acontece que a energia se conserva. Então aqui nós temos a conservação de energia. Tá? Então, sempre que nós tivermos um ΔE igual a zero, nós temos conservação de energia. Ficou claro isso aqui, pessoal? Vou repetir. Nós trabalhamos a mesma equação que nós tínhamos aqui, olha. Então, vai perguntando, pode perguntar, mas nós temos aqui, ó, nós trabalhamos Torricelli, nós chegamos ao resultado em que a variação desse termo, V2 ao quadrado sobre 2, né, menos V1 ao quadrado sobre 2 é a mesma, multiplicado pela massa, nós vamos ter, então, massa vezes velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2, menos mv1 ao quadrado sobre 2. Então, nós estamos vendo que o lado esquerdo é de energias cinéticas e do lado direito são energias potenciais. Então, nós separamos aquilo que nós vamos chamar de energia cinética daquilo que nós chamamos de energia potencial. E no caso, exclusivamente gravitacional.
E então o resultado aqui da direita e o resultado da esquerda são rigorosamente os mesmos, né? Só que nós representamos aqui nós não separamos aquilo que é energia cinética de energia potencial. Nós separamos em energia da configuração 2 e energia da configuração 1. O que acontece aqui, nesse caso, é que a configuração 1 e a configuração 2 tem que ter a mesma energia. Né? Porque energia total é K mais 1. Energia cinética mais energia potencial. Se tiver, por exemplo, vamos supor que um sistema, vamos considerar um sistema aqui, e vamos colocar dois objetos. Vou colocar um objeto aqui e um objeto aqui. Tá? Esse aqui com V1, então esse aqui é massa 1, esse aqui massa 2, e tem, não precisa ser contrário não, tá? Tem V2. Vamos supor que nós temos aqui esse sistema. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E então nós temos esse sistema e depois de um tempo, deixa eu só apagar aqui para a gente poder fazer o seguinte. Então, então esse aqui é a configuração A. Então agora nós vamos colocar a configuração B. Então nós temos aqui o objeto 2 com a velocidade 2 e vamos supor que o objeto 1 esteja aqui com a velocidade 1. Então nós podemos reparar que a configuração A e a configuração B são diferentes. Então essas duas configurações são diferentes. Então a configuração A e a configuração B são diferentes. O que acontece é que se a energia for conservada aqui, então nós temos a configuração B igual à configuração A se houver conservação da energia, tá? Então, se houver conservação da energia. Então, o que significa a energia da configuração B igual à energia da configuração A? Significa que a energia cinética na configuração B mais a energia potencial na configuração B é igual a energia cinética na configuração A mais a energia potencial na configuração A. Tá? Mas quem é KB e quem é o B? KB é a energia cinética na configuração B. Mas aqui nós temos dois objetos. Então, KB é igual a M1 V1 ao quadrado na configuração B. Opa, ficou feio, né? Deixa eu... na configuração B, mais M1 V2 na configuração B ao quadrado sobre 2. E a energia potencial na configuração B, se ela for gravitacional, vou colocar gravitacional porque é o que a gente está trabalhando aqui, tá? Vai ser M1GH1 na configuração B mais M2GH2 na configuração B. O que nós podemos perceber é que é soma das energias cinéticas. Então, a energia cinética na configuração B é soma das energias cinéticas na configuração B dos dois objetos. Então, se tiver 3 objetos, nós vamos somar as energias cinéticas de todos eles. Se tiver 15 milhões de objetos, nós vamos somar as energias cinéticas dos 15 milhões de objetos. Certo? Ficou claro isso, gente? Alguma pergunta sobre isso? Certo? Nós vamos trabalhar isso com exemplos, tá? Então, deixa eu fechar aqui rapidamente e vou abrir novamente porque ele já está começando a falhar. E aí o Ed Van Halen, né, aparecendo aí atrás.
Não é porque ele morreu não, viu, gente? Mas é porque eu sempre gostei do Hannah. Deixa eu diminuir aqui um pouco, né? Porque a gente já falou sobre isso, só para mantê-lo nas notas de aulas para vocês, né? No ponto certo. Bom, se tiver alguma pergunta, vai fazendo aí, tá? Então agora nós vamos tratar com a relação entre energia e trabalho. Mas antes disso, eu preciso fazer uma consideração. Veja só, vamos supor que você tenha um objeto aqui, nessa posição. Então ele está aqui na posição que nós vamos chamar de posição A. Tá? Depois ele vem para cá, vou chamar de posição 1, para ser coerente com a anotação passada. Aqui, posição A, certo? E nós vamos ter ele aqui na configuração que nós vamos chamar B. Então, nós vamos ter ele aqui e depois ele se deslocou. Então, veja que houve um deslocamento desse objeto de ΔX. Vocês estão vendo que eu estou falando energia da configuração. É muito comum a gente utilizar energia do objeto, mas a energia não é do objeto, a energia do sistema no qual esse objeto se encontra. Então, por isso que eu uso configuração. Então, nessa configuração, a energia cinética do sistema está associada à energia cinética desse objeto de massa m com sua velocidade a. A energia cinética desse objeto está que é o mesmo, né? Está associada com sua velocidade b. Mas a energia é a energia do sistema. Então nós temos duas configurações aí do sistema, configuração A e configuração B. Nós tiramos fotos, né, para observar o A e o B. E aqui, já para adiantar, então aqui nós temos os dois sistemas, né, os dois sistemas, o mesmo sistema na configuração A e na configuração B. A energia cinética do objeto, a energia cinética do sistema na configuração A é a massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia cinética do sistema na configuração B é massa do objeto vezes velocidade do objeto ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Então é a energia do sistema, não é a energia do objeto. Isso tem que ficar claro para a gente saber que a energia não é uma energia própria do objeto, mas é uma energia própria do sistema. Nós vamos tratar Torricelli um pouco diferente agora. Nós vamos manter essa expressão, tá? Então, ao invés de substituir a aceleração, não, nós vamos manter. E nós vamos utilizar o ΔX dele, né? O deslocamento dele, para a gente poder compreender o conceito. Depois nós vamos ver com mais profundidade a matemática, mas o conceito vai ser mantido. Então, se nós multiplicarmos por m sobre 2, nós vamos ter um termo de energia cinética, outro termo de energia cinética e esse termo aqui, que é um termo que está relacionado com energia, mas que não é propriamente energia. Por quê? Eu não posso dizer que uma configuração tem um sistema tem essa energia aqui. Eu não posso dizer isso. Então o que é isso? Está associado com energia, mas não é energia. Não é energia do sistema. Tá? Então o que é isso? Veja que se a massa for constante, nós podemos considerar isso e depois generalizar, não tem problema nenhum. Tá? Se a massa for constante, então F igual a ma. Então nós vamos substituir a massa vezes a aceleração, né, por F. Então nós vamos ter que a energia cinética do sistema menos a energia cinética do sistema numa configuração depois, menos a energia cinética do sistema na configuração inicial,
ela vai ser F vezes ΔX. Seja o que for esse F vezes ΔX. O que é F vezes ΔX? Ainda não sabemos. Mas nós sabemos que a variação de energia cinética vai ser esse termo. Que, mais uma vez, eu não posso caracterizar F vezes ΔX por energia do sistema numa determinada configuração. Porque ele não é. Ele mostra para nós a energia durante um processo. Então, se é energia de um processo, eu não posso chamar simplesmente de energia. Então, nós vamos dizer o seguinte, que a variação da energia cinética, nesse caso, é igual a trabalho. Então, nós vamos chamar essa grandeza aqui, não de energia, nós vamos chamar de trabalho. E por que não chamar de energia mesmo? Porque não é energia do sistema numa determinada configuração. F vezes ΔX representa um processo que envolve energia. Tem a mesma unidade de energia, tem as mesmas características de energia, mas não é a energia do sistema numa determinada configuração. É um processo entre uma configuração e outra configuração. Então veja que aqui, mais uma vez, nesse esqueminha nosso aqui que nós fizemos, né, deixa eu puxar ele aqui para baixo um pouquinho, tá? Copiar ele, colar aqui. Vamos dar uma limpada nele aqui, se ele responder. Vamos ver se ele responde. Então tá, deixa eu tirar esse risquinho aqui de baixo também. Então nós vamos ver que na configuração A existe uma energia associada ao movimento. Então nós temos a energia do sistema na configuração A. Na configuração B, nós temos uma energia associada à configuração B. E no processo entre A e B, deixa eu até fazer com uma setinha. Deixa eu pegar uma setinha diferente aqui. Vamos pegar essa setinha aqui. Nossa senhora, olha a espessura desse negócio. Vamos mudar isso? Aqui. Então, no processo, nós temos o que nós chamamos de trabalho. Então, o trabalho está associado com o processo entre a configuração A e a configuração B. Então, se isso, nós podemos, então, associar com energia. Como? Aqui nós temos uma relação entre o trabalho e a variação da energia cinética durante o deslocamento do objeto de ΔX. Então, aqui é o teorema energia trabalho. Poderoso, hein? Poderoso esse teorema. Poderosíssimo. Então, o trabalho realizado por uma força sobre o objeto é igual à variação da energia cinética. Isso é um teorema, gente. Isso aqui nunca esqueçam. Deixa eu até aproveitar para falar uma coisa que eu esqueci, mas daqui a pouco eu falo. O trabalho realizado por uma força sobre um objeto. Veja que quem é sobre o objeto não é o trabalho. O trabalho é da força. A força é sobre o objeto. O trabalho é da força. Não é do objeto. Então o trabalho não está relacionado, assim que eu digo, o trabalho não é do objeto. O trabalho é da força. Então sempre que a gente for falar trabalho,
A gente vai falar trabalho da força tal. A gente não pode falar trabalho simplesmente. O trabalho simplesmente, o que é o trabalho? Né? O trabalho é dar força sobre um objeto. A força que é sobre o objeto, e não o trabalho. Tá? E o trabalho é sempre igual à variação de energia cinética. Isso é tão poderoso que isso vale, né, em todas as teorias que nós podemos, que nós conhecemos. Tá? E aqui vem uma pergunta. Né? Nós vimos que a energia cinética, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Então nós podemos, e uma vez que nós vimos, acabamos de ver que o trabalho é igual à variação da energia cinética, então nós podemos afirmar que então nós temos o trabalho igual à variação da energia cinética, que é igual a menos a variação da energia potencial? É uma pergunta. Cuidado com as perguntas, porque nesse caso é uma pergunta conceitual. Tá? Essa igualdade a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Muito cuidado. Atenção. Deixa eu até pôr numa outra cor aqui, porque isso é muito sério aqui, ó. Cuidado. E eu vou explicar por quê. Mas antes de eu explicar por quê, né, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se manifestar? Alguém quer dizer algo? Nós já vamos entrar nas aplicações, tá? Eu sei que vocês gostam de aplicações, mas a gente já vai entrar nas aplicações. Alguém quer dizer alguma coisa? Nós temos 17 usuários contando comigo. Pode falar. Alguém? Estão acordados ainda? Fala assim, Jaqueline. Olha, tô com muito custo, mas tô. Então, né, com palito nos olhos, né? Porque fala a verdade, gente. Bom, professor, eu tô tentando ficar acordado aqui, professor. Eu tô com duas telas. Uma no God of War e a outra na sua aula. Né? Ah, gente, é isso aí. Aí o professor fala, eu também. Bom, uma no LOL e outra na aula. Gente, é isso aí, viu? Bom, vamos lá então, dar uma continuidade aqui, né? Tomar um. Café pra mim não resolve, viu? Quando eu preciso ficar acordado, ou eu fico em pé, eu teve uma época, na época tinha vestibular, né? Quando eu fui prestar o vestibular, eu lia os livros, né, as obras que o vestibular, porque eu prestei quantos? 4 vestibulares, né? 4 vestibulares. USP, Unicamp, Unesp e Federal de Uberlândia. Federal de Uberlândia foi um sarro, né? Que eu lembro que eu pedi para eu morava em São Paulo, né? E eu pedi para uma colega fazer, ela morava em Uberlândia, e eu pedi para ela fazer inscrição para mim. Faz inscrição para mim, que na época ela tinha que ser pessoalmente na universidade e tal. Né? E eu não ia para lá, né? Então eu passei uma procuração para ela fazer inscrição para mim. Então ela foi, eu falei para ela, faz para engenharia elétrica, né? Na época eu queria fazer física, mas na UFO eu optei por engenharia elétrica. E quando eu fiz o vestibular, tudo, e quando eu passei, eu fui procurar na lista de engenharia elétrica e não achava meu nome, né? Falava, caramba, cadê meu nome, né? Eu tinha certeza que eu passei, porque eu estudei pra caramba, né? E eu não achava meu nome, né? Aí fiquei com a pulga atrás da orelha, falei, pô, não passei, né? Eu peguei e liguei lá na universidade, né? Liguei lá, pô,
Eu queria saber se eu passei no vestibular, se eu não passei e tal. Eu queria saber se tinha alguma coisa errada, né? Aí a minha amiga também ia prestar vestibular para engenharia elétrica e ela fez inscrição para mim em engenharia mecânica. Ela falou que não me queria como concorrente porque eu estudava muito. Então eu tava na lista de engenharia mecânica, só que eu prestei o vestibular todinho sem saber. Passei, já tava lá na lista lá, mas eu não fui fazer, não. Fiz física lá na USP, que é o que eu queria, né? Então, foi um barato até hoje, eu tenho muita amizade com ela, às vezes a gente lembra e dá risada, né, disso aí. Já pensou? Bom, gente, já pensou? Você tá inscrito num curso e não sabe. Eita, nós, viu? Ai, ai. Foi uma farra, né? Não, fiz física. Falei, não, vou fazer física. Adoro física, amo. Sempre amei. Mas tinha aquela, né? Pô, se não passar e tal, né? Eu faço a engenharia, né? Depois eu mudo pra física, né? Eu pensava assim. Eu não me arrependo, não. Muito bom. Bom, então, essa interrogação, vamos entender essa interrogação aqui, gente. Essa interrogação, ela é extremamente importante. Essa igualdade nem sempre é verdadeira, tá? E eu estou colocando aqui, mas vamos colocar... Opa, deixa eu já mudar aqui, porque isso aqui vai ser mudado de qualquer jeito. Opa, não, tá certo. O que eu tô fazendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Foi pensado no vestibular lá de 1992 e deu nisso, né? Essa igualdade, porque essa igualdade, essa daqui, delta K igual a menos delta U, ela é sempre, ela sempre não, ela pode ser verdadeira, né? Então, vou colocar assim, porque eu quero trabalho também. Então, a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: o trabalho é igual a menos delta U? Eu não vou nem falar da variação da energia cinética agora, tá? Só vou falar do trabalho. Como o trabalho é sempre igual a ΔK, então pode ser ou não igual a menos ΔU. Vejam o que acontece. Quando nós falamos de energia potencial, nós estamos falando de energia potencial, que é uma energia acumulada pelo sistema para utilizar quando houver necessidade. Então o sistema vai acumular aquela energia para quando houver necessidade. Vamos lá, voltar um pouco aqui. Né? O bom dessas aulas assim é que a gente não precisa, a gente fala, pô, apaguei o quadro, queria mostrar um negócio para vocês e tal. Não, aqui é só voltar. Olha só, quando nós fizemos esse caso 1 aqui, veja que interessante. Nós saímos de um ponto e chegamos a um ponto. Mas o que nós fizemos? Nós estudamos as condições desse ponto inicial e estudamos as condições do ponto final. No outro caso, ele saiu da altura H e chegou na superfície. Então, nós estudamos as condições nessa configuração e nessa configuração. O que eu quero dizer é que não importa o que aconteceu no caminho. Não importa o que aconteceu no caminho, o que nós temos o que nós temos como se fala, nós temos as condições no início e no final. Não importa o que aconteceu no caminho. O caminho que ele tomou, pouco importa. Tá? Então, deixa eu tirar aqui ele já está começando a não me obedecer mais. Isso é muito chato. Aí, foi, agora foi. Tá indo? Tá. Eu não vou muito rápido, porque senão ele apaga uma coisa que não deve. Então a gente tem que ir devagar aqui, porque senão...
Aí, aqui também, nós saímos de um ponto e chegamos no outro ponto. Não importa o que aconteceu no caminho. Aqui, saiu de um ponto, chegou no outro ponto e depois chegou no outro ponto. Não importa o que aconteceu no caminho. Tá? Bom, aqui, saiu de um ponto, chegou no outro ponto, não importa o que aconteceu no caminho. Então, até agora, nós consideramos casos em que o que aconteceu no caminho nós não nos importamos. Nós estudamos a configuração A, configuração B, suas energias e fomos e determinamos as grandezas. Foi isso que nós fizemos. Analisamos os resultados. Vamos ver o que acontece agora. Então agora nós vamos responder essa pergunta. O trabalho é igual a menos a variação da energia potencial sempre? Veja só, a pergunta é sempre. Esse sempre é importante. Vamos analisar esse caso aqui. Na vertical, esse caso nós já estudamos, foi o primeiro caso que nós vimos hoje. Então, ao estudar esse caso, então nós temos a situação A e a situação B, que é o quê? O objeto subindo. Então ele é lançado com uma velocidade inicial. O trabalho vai ser o trabalho para sair de 1 e chegar em 2. E é menos P delta Y, que é menos mgh. Então o trabalho que nós temos aqui, né, eu chamei de A por quê? Porque é o trabalho para sair de 1 e chegar em 2. Então é para sair do ponto 1 e chegar no ponto 2. O trabalho para sair do ponto 1 e chegar em 2 é menos mgh. Tá? Ou seja, o objeto ele se desloca contrário à força, que é a força-peso. Então, nesse caso aqui nós temos, vamos pegar o vermelho, vamos pegar o azul aqui, só para diferenciar. Tá? Ele é contrário à força, o deslocamento é contrário à força-peso. Então nós temos, tá difícil esse negócio, cara, deixa eu fechar ele, mas não sei se vai resolver, não. O OneNote está se tornando muito ruim e eu não consigo achar nenhum aplicativo que faça isso, que consiga fazer isso com essa desenvoltura que o OneNote faz. Então nós temos o deslocamento ΔX, ΔX não, ΔY, é para cima e a força P é para baixo. Então o peso é contrário ao deslocamento e por isso vai ser negativo. Tá? Então é menos mgh. Agora ele vai sair na situação B, ele sai do ponto 2 e chega no ponto 1. Quando ele sai do ponto 2 e chega no ponto 1, nós queremos saber qual é o trabalho. Tá? Então, o trabalho para sair do ponto 2 e chegar no ponto 1 vai ser mgh, positivo, e não negativo. Então, essa situação que ele se encontra é uma situação que é diferente da situação A. Na situação A, ele sai do ponto 1 e vai para o 2. O trabalho vai ser menos mgh. Na situação B, ele sai do ponto 2 e vai para o ponto 1. Então é diferente, vai ser mais mgh. O trabalho total, portanto, vai ser zero. O que é o trabalho total? É o trabalho total para sair do ponto 1, então ele sai do ponto 1, e aqui, ó, não importa qual é o deslocamento, ele chega no ponto 2. E depois? Depois ele sai do ponto 2 e volta para o ponto 1. Então aqui nós temos o ponto 1 e o ponto 2. Ele faz um caminho de ida e faz um caminho de volta. Esse caminho também pode ser representado dessa forma, do jeito que vocês quiserem. Ele vai de 1 para 2.
ele pode ir por um caminho, caminho A, e voltar por um caminho B, tá certo? Não importa o caminho que ele faz, o trabalho total vai ser zero, porque só depende do início e do fim. Isso significa que quando acontece isso aqui, esse caso que nós estamos falando, nós podemos dizer que existe uma função de estado. Eu já vou explicar para vocês o que significa essa função de estado, mas vamos olhar primeiro a horizontal. Aqui nós já vamos considerar atrito. Tá? Então já tem uma certa resistência aqui. Não tem resistência do ar, mas tem atrito. Tá? Então vamos olhar as duas configurações. Tá? Só que agora vai ter uma coisa diferente. Aqui nós vamos ter a configuração A e a configuração B. Na configuração A, nós temos o que? O trabalho igual a variação de energia cinética. Então ele sai do ponto 1 e chega no ponto 2. Então ele saiu do ponto 1 e chegou no ponto 2. Tá? Aqui está o ponto 1 e aqui está o ponto 2. Então veja, ele saiu do ponto 1 e chegou no ponto 2. O trabalho para ele fazer isso é Deixa eu diminuir aqui a espessura, que eu vou colocar aqui, para ele sair de 1 e chegar em 2. É igual a variação de energia cinética, que é a energia cinética no ponto do sistema, na configuração que ele se encontra quando ele está no ponto 2, menos a energia cinética do sistema quando ele está na configuração que ele saiu do ponto 1. Bom, ele saiu do ponto 1 com velocidade 1. Então, ele tem uma energia cinética. Ele chega no ponto 2 e para. Então, a velocidade dele aqui, no ponto 2, é igual a zero. Tá? Então, nós vamos ter a força. Olha, a força é contrária ao deslocamento. O deslocamento dele vai ser delta x. Então, se o deslocamento dele é ΔX e é para a direita e a força para a esquerda, então a força vai ser a força contrária ao deslocamento. Portanto, o trabalho da força de atrito é negativo. Né? Então, nós vamos ter que o trabalho... Então, aqui nós estamos vendo o que acontece. Né? Então, o trabalho para ele sair do ponto 1 e chegar no ponto 2, que é o trabalho que nós chamamos de situação A, né? Então, o trabalho para ele sair de 1 e chegar em 2, que é igual ao trabalho da situação A, né? É menor do que zero. Então é negativo, tá? Por que negativo? Porque ele precisa vencer uma força que é contrária ao deslocamento. Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês estão acompanhando? Ok. Maravilha. Hoje acho que só a Jaqueline que está assistindo a aula, hein? Vamos lá. Na situação B, nós temos o seguinte. Ele sai do ponto 2 e vai para o ponto 1. Então, nós temos aqui também um ΔX. ΔX é para a esquerda, porque ele sai de 2 e vai para 1. Só que a força de atrito é contrária ao deslocamento dele também, porque a força de atrito vai ser sempre contrária ao deslocamento. Então, a força de atrito é para a direita, contrária. Portanto, nós vamos ter o trabalho negativo. Então, o trabalho para ele sair de 2 e chegar em 1 vai ser menor do que zero também. Então, veja que nessas duas situações, o trabalho é menor do que zero. Então, o trabalho total não é zero. O trabalho total é diferente de zero. O
trabalho total, na verdade, é que nesse caso vai ser menor do que zero. Não pode ser zero. Então, o que significa isso? Vamos lá. É possível esse objeto de massa, aqui, esse objeto de massa m, se deslocar até 2 e parar por atrito e espontaneamente retornar para o ponto 1? Então vamos lá, ele sai do ponto 1, vai parando, para no ponto 2. Ele acumulou energia potencial para poder voltar? Ah, o Carlos também está assistindo a aula, né, cara? Boa. Acho que não. Então, não. Então, acho que não, Jaqueline. Vamos lá. Ele, a- se você tá num carro, uma moto, uma bicicleta, enfim, e você freia travando os pneus e para o carro, quando travou os pneus, ele acumulou energia para poder voltar sozinho, ele vai voltar para o ponto de onde você saiu espontaneamente, ou você precisa dar ré, precisa acelerar, enfim. Percebe que você precisa fazer todo esse procedimento para que o carro possa voltar, senão ele não vai voltar. Espontaneamente ele não volta. Aqui é a mesma situação. Ele sai de 1, vai para 2 e para. Quando ele está em 2, ao voltar para 1, você precisa fornecer para ele uma velocidade. E veja que aqui então você precisou fornecer, ele vai perdendo energia ao longo do movimento. Exato. E o que acontece com essa energia? O que acontece com essa energia que ele vai perdendo ao longo do movimento? Vamos ver? É o trabalho, exatamente. Mas é, essa existe uma diferença. Vamos ver o seguinte: quando um objeto, nesse aqui de cima, quando o objeto está se deslocando para cima, ele perde energia? O sistema? Sem resistência do ar. Sem resistência do ar, Maio. Nós estamos considerando, nesse caso aqui, sem resistência do ar. Não. O que acontece com a energia dele? Então, se ele não perde, a energia que é esse caso aqui, ó, E1 igual a E2. Aê, Carlos, isso aí. O Mike colocou porque ele tenderia a manter seu movimento. Isso, ele tende a manter o movimento, mas ele não mantém. Quando você joga um objeto para cima, ele para poder voltar. Então ele não mantém o movimento. O que ele mantém? O sistema, a energia. Então a energia cinética do sistema, que o sistema tinha quando o objeto foi lançado para cima, o que aconteceu com essa energia cinética? Porque chega lá em cima ele para. Se ele parou, ele tem energia cinética, o sistema? Não. Então o que aconteceu com a energia cinética que ele tinha, o sistema tinha, quando o objeto foi lançado e que agora não tem mais? Se quiserem abrir o microfone, gente, fica à vontade, tá? Foi transformada, Carlos. Foi transformada em quê? No caso que você lança um objeto para cima sem resistência do ar. Em energia, o Carlos colocou energia potencial gravitacional. Então, quando pegamos um objeto, jogamos para cima, sem resistência do ar, ele vai parando até parar. O que aconteceu? Por que ele está perdendo, o sistema está perdendo energia cinética? Porque a energia cinética, como o Carlos colocou, está se transformando em energia potencial gravitacional. Chega lá em cima, ele para. Quando ele parou, o que aconteceu? Toda a energia cinética
que o sistema tinha foi transformada em energia potencial gravitacional. Essa energia cinética que ele tinha, que foi transformada em energia potencial gravitacional, ela ficou acumulada no objeto. Desculpa, no sistema. Quando ela estava acumulada no sistema, agora o objeto vai cair. Quando o objeto cair, toda aquela energia potencial gravitacional que está acumulada no sistema começa a se transformar em energia cinética do sistema novamente. Por isso que quando ele passa pelo ponto 1 novamente, a velocidade é igual quando ele saiu. Por quê? Porque a energia do sistema, a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética que ele ganhou. Então, se ele ganhou 2 joules de energia cinética, desculpa, de energia potencial gravitacional, ele vai ter 2 joules de energia cinética quando ele cair. Ele não pode ter mais do que isso. Ele pode ter menos, né? Se perdeu energia no sistema. Mas nesse caso não está perdendo. Então, esse caso aqui, ficou claro? Vamos para esse então. Mas se não ficou claro, pode fazer a pergunta. Aqui, o objeto ele vai se deslocando com velocidade 1. Então, o sistema tem energia cinética. Se o sistema tem energia cinética, ele vai perdendo energia cinética até parar. Concordam? Então, veja que é um caso muito parecido com o caso anterior, nessa interpretação. Na interpretação passada, o objeto era jogado para cima e, ao ser lançado para cima, ele começava ele ia perdendo a velocidade, ou seja, ele ia perdendo energia cinética até parar. Quando o objeto parava, ele ganhou energia potencial gravitacional. Então o sistema agora está com uma energia acumulada, que é a energia potencial gravitacional. Então a gente sabe muito bem o que aconteceu com a energia cinética do sistema. Foi transformada em energia potencial gravitacional. A gente sabe o que aconteceu. Nesse caso aqui, ele está com velocidade inicial V1 e tem uma força de atrito. Então o que acontece? Ele vai perdendo energia, ele vai perdendo energia cinética, o sistema vai perdendo energia cinética até que a velocidade do objeto seja 0. Então perdeu energia cinética. O que aconteceu com essa energia cinética que ele foi perdendo? No caso anterior, foi transformada para energia potencial gravitacional. E nesse caso, o que aconteceu com a energia cinética que ele tinha e que agora ele perdeu toda? O que aconteceu com ela? Alguém sabe o que aconteceu com essa energia? Não tem problema, Jaqueline, nós vamos responder. Ela foi perdida na forma de trabalho. O trabalho, então, representa a perda de energia que o Carlos colocou. O que o trabalho representa? A perda de energia. Vamos voltar para o anterior. Teve trabalho também? Teve. Qual o trabalho que teve aqui? Trabalho da força gravitacional. O trabalho da força gravitacional, então, nesse caso, é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional, que é a única força que está atuando é a força gravitacional. E nesse caso aqui, o trabalho vai ter alguma energia potencial associada à força de atrito? O Carlos coloca, nesse caso, não podemos falar como se fosse uma transformação, e sim uma perda de energia. É isso? Então, exatamente. Mas aqui também. O trabalho, no caso, quando você lança o objeto para cima, vai ser o quê? Vai ser uma perda de energia também. O trabalho está mostrando uma perda de energia. De que tipo de energia? Energia cinética. Transformando em quê? Energia potencial. E aqui?
O trabalho também representa uma perda de energia? Sim. Então há uma transformação? Sim. Que tipo de transformação que a energia cinética vai sofrer? O que acontece com a energia cinética do sistema? Para onde ela foi? Ela foi perdida. Podemos falar que existe uma energia potencial associada à força de atrito? Caso anterior. A energia cinética ela é perdida e é transformada em energia potencial gravitacional. Então existe uma energia potencial associada à força peso que atua sobre o objeto. Nesse caso aqui, podemos também falar que existe uma energia potencial associada à força de atrito? Exato, Carlos. O Carlos coloca, não, atrito não se acumula. Exatamente. Não existe. Então não existe a tal da energia potencial da força associada à força de atrito. Nós não podemos falar nisso. Então, para onde foi? A energia foi perdida aqui e se transformou em calor. Por exemplo, então, e aqui? Nós demos na situação B. Na situação B, nós tivemos que fornecer uma velocidade, que é V2, para que o objeto retornasse. Senão ele não ia retornar espontaneamente. Então o que acontece aqui na situação B também vai perder por calor. Então ele perde energia, né? O sistema perde energia e transforma a energia cinética em calor, que não é uma energia mecânica, é calor. Transformou em calor por atrito. E aí eu faço uma pergunta. Se ao invés de ter se ao invés de sair do ponto 1 e chegar ao ponto 2, como ele fez aqui diretamente, se ele faz um movimento diferente, se ele sai do ponto 1, vem para cá, 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 desse jeito aqui, ó, sempre com atrito, a energia perdida vai ser a mesma? Então vamos supor que aqui a gente tenha de 1 para 2, né, por um caminho C, além do que a gente já tinha, que é um caminho A. Então, a energia perdida pelo sistema nesse caminho A, que é laranja, é a mesma energia perdida quando ele se desloca pelo caminho C? Não. O Carlos colocou não. Vamos supor que a gente tem a mesma força de atrito agindo no sistema nos dois caminhos. Em C, o caminho vai ser maior para chegar até o ponto 2. Então, a energia perdida no ponto C vai ser maior. Certo? Vamos olhar aqui novamente. Aqui, ó. Veja que aqui é independente do caminho. Se ele fizer o caminho de 1 até 2 pelo caminho A, ou se ele fizer pelo caminho B, o resultado vai ser o mesmo. Porque força a energia potencial, existe uma energia potencial, por quê? Porque a força peso como se diz? O trabalho da força peso para levar o objeto do ponto 1 até o ponto 2 vai ser o mesmo, independente do caminho. Vamos pensar um pouco assim. Vamos supor que você mora no 20º andar de um prédio, certo? E você sempre carrega a sua mochila, mas você leva de elevador. Mas você leva nas costas. Você fica com ela nas costas, porque você não quer tirar, porque você já vai descer. Então você põe nas costas e sobe de elevador. Mas você chegou um dia, louco para tomar um banho, e estava sem energia. O elevador não estava funcionando, porque o gerador também não tinha abastecido o gerador, então não estava funcionando. Aí você resolve subir de escadas.
Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A, o trabalho da força-peso, vou repetir, o trabalho da força-peso para você sair lá do térreo e chegar no seu apartamento no 20º andar é a mesma se você for de elevador ou se você for pela escada? O trabalho da força-peso para carregar sua mochila é a mesma? Independente se você for de escada ou se for de elevador? É. Aí lascou, né, cara? Então, vamos entender essa questão. Quando a gente. Quando a gente. Não importa se ela está nas costas ou se ela está no chão do elevador. Não importa se ela vai se a gente vai subir pela escada carregando a mochila nas costas, na mão, no carrinho. A força-peso que atua na mochila é a mesma. Independente se você vai subir de escada ou se vai subir de elevador. A força-peso é a mesma. Então veja, por isso que a gente pergunta, o trabalho da força-peso, o esforço que é feito por você é diferente. Exatamente, cara. O elevador só facilita o nosso esforço. Então veja só, a pergunta não foi se o nosso esforço é o mesmo. Porque a gente podia perguntar, o nosso esforço para carregar a mochila subindo de elevador ou subindo pela escada é o mesmo? A resposta é não. A gente se esforça mais para carregar a mochila pela escada. Agora, o trabalho da força-peso para levar a mochila do térreo até o 20º andar, se for de elevador ou for de escada, o peso atuando sobre a mochila é o mesmo. Então o trabalho da força-peso é independente se você sobe de elevador ou se você sobe pela escada. Isso significa que vai perder, vai ter um acúmulo de energia potencial gravitacional, porque o trabalho é independente, o trabalho da força-peso é independente do caminho, que é essa representação que nós fizemos aqui. Não importa se vai pelo caminho A e volta pelo caminho B, o trabalho total vai ser zero. Porque tanto faz você ir pelo caminho A ou pelo caminho B, o trabalho da força-peso vai ser o mesmo. Tá claro isso? O trabalho da força-peso vai ser o mesmo. Ok. Agora aqui, nós vamos pelo caminho A, de 1 até 2. Ou vamos pelo caminho C, de 1 até 2. O trabalho da força de atrito, para sair de 1 até 2 é o mesmo? Agora o que está acontecendo? Eu estou indo de 1 para 2 pelo caminho A e pelo caminho C. Carlos, o trabalho da força de atrito. A força de atrito é o mesmo para eu percorrer esse caminho C? Não. Os outros colegas, Jaqueline, o trabalho da força de atrito para ir pelo caminho C é o mesmo para ir pelo caminho A? Não. Perceberam a diferença dos dois casos? Então, se nós aqui estivermos representando o trabalho da força peso, tanto faz ir pelo caminho C ou pelo caminho A. O resultado vai ser o mesmo. Mas se a gente estiver falando da força de atrito, não é. Que é o que está representado aqui. Caminho 1 para 2 e de 2 para 1, o trabalho não é zero. Logo, a gente já está acabando, tá, gente? Há forças dissipativas. Tem forças dissipativas atuando quando tem atrito. Que força dissipativa é essa? Nesse caso,
é a força de atrito. A força de atrito é uma força dissipativa. E sempre que o trabalho não depende, eu vou falar sempre, tá? Mas com cautela, tá? Quando o trabalho é independente do caminho, nós dizemos que existe uma função de estado. O que é então uma função de estado? É uma função quando o deslocamento desse objeto é independente do caminho. Por exemplo, energia potencial. A energia potencial, ela representa ela está associada, ela representa uma função de estado. Por que ela representa uma função de estado? Porque o cálculo do trabalho é independente do caminho. O cálculo então existe energia potencial associada a esse sistema. Nesse segundo caso aqui, deslocamento com força de atrito, nós não podemos dizer isso. Nós não podemos dizer que existe uma função de estado. Por quê? Porque depende do caminho. Se depende do caminho, então não tem função de estado. Não tem função de estado. Tá? Não há. Opa, mudou de cor assim, cara. Esse cara, eu gosto dele. Não há energia potencial associada a forças dissipativas. Então, quando tem forças dissipativas, nós dizemos que o sistema não é conservativo. O sistema não é conservativo. Então, aqui, claramente, é um sistema não conservativo. Ou seja, a energia não se conserva. Nesse caso aqui, a energia se conserva. Então o sistema é conservativo. Então, conservativo, a energia se conserva. Não conservativo, a energia não se conserva. Conservativo tem uma função de estado que nós chamamos de energia potencial. No caso em questão, energia potencial gravitacional. Quando não é conservativo, então o sistema não conservativo não tem função de estado e não tem energia potencial associada a forças dissipativas. Tá? Então, veja que no sistema conservativo, nós podemos dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é igual a menos a variação da energia potencial, seja ela gravitacional ou de qualquer outra forma. No sistema conservativo, nós podemos dizer que, que o trabalho é igual à variação da energia cinética, mas é diferente de menos a variação da energia potencial. Então nós não podemos dizer que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial no caso em que houver forças dissipativas. Portanto, a gente responde a essa questão aqui, tá? Nem sempre. Resposta a seguir, tá? Então, nem sempre nós podemos dizer isso. Só podemos dizer isso, que isso é verdadeiro, que W é igual a ΔK, que é igual a menos ΔU, se o sistema for totalmente conservativo. Então, se o sistema for conservativo, eu vou ter energias potenciais, seja ela de qual tipo for. Se não for conservativo, eu não posso afirmar isso. Posso afirmar que existe, que isso pode ser verdadeiro, mas num certo
num certo ponto. Depois nós vamos ver isso quando a gente for trabalhar os casos, tá bom? Gente, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos ver as forças variáveis, tá? E aí depois das forças variáveis nós vamos fazer alguns exercícios do Moisés, né? Eu penso assim, que agora vocês, como vocês foram bem na prova, tudo, né, dá pra gente dar uma forçadinha, mas eu preciso muito que vocês se manifestem se a aula ficar muito pesada, se tiver muito conceito, muito conteúdo. A outra coisa que eu vou pedir para vocês, por favor, é para que vocês respondam lá no AVA a enquete que a gente fez, tá bom? Por favor, respondam lá para a gente poder trabalhar essas questões. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Quer manifestar? Então, até mais para todos.